Bom dia, meus amados. O tema da nossa aula será o populismo no Brasil. No Brasil, o conceito clássico de populismo tem muita associação com o período de 1930 a 1964, considerando o auge do populismo no país. Ainda assim, a definição de populismo arrastou-se para o século XXI e está muito relacionada a governos que possuem um grande apelo com as camadas mais pobres. O conceito básico de populismo pode ser estruturado de acordo com as características listadas pelo professor Marcos Napolitano, que são as seguintes: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, nacionalismo econômico, discurso em defesa da união das massas, lideranças políticas baseadas no clientelismo e frágil sistema partidário. Essas características, conforme já foi mencionado, estão relacionadas com esse período histórico e têm em seu grande representante Getúlio Vargas, sobretudo durante o Estado Novo. Presidentes populistas. Dentro do que foi dito, o período entre 1946 e 1964, conhecido como Quarta República, é encarado por muitos como o grande período populista da nossa história. E os principais presidentes desse período foram Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Veremos como se deu cada governo populista. O governo de Dutra. Primeiramente, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, organizou-se a redação de uma nova Constituição para o Brasil. A nova Constituição brasileira foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946 e estabeleceu uma série de direitos democráticos e políticos aos cidadãos que estavam suspensos há anos. No entanto, apesar de alguns avanços, a Constituição de 1946 é criticada pelos historiadores por permanecer com a exclusão do direito de voto aos analfabetos e pela permanência da exclusão dos trabalhadores rurais dos direitos trabalhistas. Além disso, a Constituição restringiu de maneira considerável o direito do trabalhador à greve. O segundo governo de Getúlio Vargas iniciou-se em 1951, após a vitória nas eleições presidenciais realizada no ano anterior, em 1950. Esse governo ficou conhecido como governo democrático. Foi marcado por anos de crise política, pois a oposição, insatisfeita com o projeto de desenvolvimento nacionalista de Vargas, procurou desestabilizar o governo a todo custo. O debate concentrou-se primeiramente na questão do desenvolvimento econômico do Brasil. Esse debate gerou uma divisão muito clara nos quadros políticos brasileiros entre aqueles que defendiam o desenvolvimento de uma forma mais nacionalista e aqueles que defendiam o desenvolvimento do Brasil sob a influência do capital internacional. O governo de Juscelino Kubitschek, o JK. Logo no início do seu governo, Juscelino Kubitschek apresentou à nação seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse programa econômico do governo JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Dentro do Plano de Metas, uma série de ações foi realizada pelo governo JK.
No caso do transporte, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se a construção de mais de 6.000 quilômetros de estrada no país entre 1956 e 1960. Até então, o país possuía 4.000 quilômetros. O desmonte do sistema ferroviário brasileiro, inclusive, foi iniciado nesse período. O governo de Jânio durou 6 meses e é considerado pelos historiadores como um governo confuso, que tomou decisões erradas e que contribuiu para lançar o país em uma grande crise política. A pouca preocupação de Jânio com questões políticas e partidárias fez ainda com que ele entrasse em choque com o próprio partido, a UDN, que o havia lançado como candidato. Nas questões relacionadas à economia, o grande foco de Jânio Quadros era o combate à inflação. Para isso, iniciou o Plano Econômico de Austeridade, que previa a redução de gastos e impostos, algumas medidas bastante impopulares. Primeiro, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar em 100%, e em seguida retirou subsídios ao petróleo e ao trigo. O governo de João Goulart estabeleceu-se de setembro de 1961 a abril de 1964. Muito conhecido como Jango, o político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, em um cenário de grande crise política. O governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história republicana de nosso país. O governo pode ser dividido nas fases parlamentaristas e presidencialista. Os principais acontecimentos deles estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais propostas pelo presidente e da conspiração golpista, que se realizou durante o mandato de Jango e resultou na sua destituição por meio de um golpe civil-militar de 1964. Bons estudos e um forte abraço.